lembrar dos últimos, João Vitor, Raul Gustavo e Robert Renan, esse último, que jogou agora o Sul-Americano Sub-20 para a seleção brasileira. No Zenit, né? Isso. Foi lá no negócio. Parecia, né, Zé, de potencial o melhor dos três, né? Sim. Até melhor que o João Vitor e o Raul Gustavo. O Robert Renan, que a gente viu pouco aqui. O João Vitor. No Sul-Americano Sub-20 estava bem também. O Sul-Americano Sub-20 do Robert Renan foi muito bom. Muito bom. Com atletas da idade dele, né? A gente viu pouco no profissional. Hoje o Corinthians tem Gil e o Bruno Mendes como titulares. Balbuena e o Caetano. E que renovou recentemente. A quarta opção, renovou recentemente, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Isso. Né? O Bruno Mendes tem contrato até o final do ano. Significa que no meio do ano ele pode assinar com outro clube. E o Balbuena, o empréstimo dele vai até o meio do ano. Não sei se o Corinthians vai querer continuar. Não é um jogador exatamente barato. Ainda mais para ficar no banco de reservas. O Roberto de Andrade, o homem do futebol do Corinthians, depois da vitória sobre o Mirassol, anteontem na Neoquímica Arena, falou a respeito do uruguaio, do Bruno Mendes. Conversamos com os empresários dele e marcamos reunião para o mês de março. Eles virão e vamos conversar para acertar a renovação. Tem gente de olho no Bruno Mendes, Elias, porque ele realmente vem bem, já vinha bem do Internacional. A primeira passagem dele pelo Corinthians não foi grande coisa, mas no Inter ele se firmou e vem acontecendo o mesmo aqui. Mas ele voltou, o ano passado ele já tinha voltado para o Corinthians, ele voltou a ser o Bruno Mendes que era do Corinthians, não do Inter. Porque ele alternou, né, ele teve altos e baixos, foi expulso em algumas partidas também, uma partida ele foi expulso. Verdade. Eu acho que agora ele vive um bom momento, mas não é um jogador que eu falo para você que vai ser 100% ele mantém uma regularidade, não é? Até porque ele depende muito do sistema de jogo, em termos de proteção. Se ele tiver uma proteção boa, ele consegue fazer esse trabalho, que adianta a antecipação muitas vezes, ou dificultar para o centroavante, né, porque ele é um cara que encosta muito no centroavante para poder dar aquele... O Luiz conhece, né, Luiz? Aquela chegadinha, aquela cutucada e tal. Ele é muito bom nisso. Mas, assim, eu contrataria mais 2 jogadores, né? No mínimo 2. Porque se você... A tendência é que o Balbuena não permaneça. Né? Porque a gente não está vendo nenhum sinal ou qualquer tipo de manifestação da equipe do Corinthians para a permanência dele. Então, eu acho que até o fato de ele não jogar já é um sinal de que o Lázaro está procurando... uma sistemação, um entrosamento... Outro tipo de zagueiro. Um entrosamento maior entre Gil e Bruno Mendes, né? Daqui a pouco, provavelmente, na terceira opção deve ser o Gaetano. E aí o Balbuena deve sobrar. Então você tem que contratar mais 2 jogadores. Talvez mais um jogador e o outro da base. Pode ser. Zagueiro, porque o zagueiro está sempre muito exposto. Tem cartões amarelos, tem expulsões. Não, 4 zagueiros para você ter um time é pouquíssimo. Sim. Então você tem que ter. Acho que o Corinthians precisa contratar. Agora eu não sei como vai ser em relação às categorias de base. Eu não sei qual zagueiro que pode ser aproveitado. Será que tem mais nessa... acho que é o Danilo, o zagueiro. É o... Murilo, né? Murilo. Então precisa ver. Mas também, como será a inserção desses jogadores na equipe? É isso. Como que eles serão aproveitados? O que pesa contra, não é contra, né, Zé? A dúvida que a gente tem em relação a esses novos zagueiros do Corinthians é que a gente não viu no profissional praticamente. O Caetano a gente viu no Goiás, a gente não viu no Corinthians. Murilo a gente praticamente também não viu. No Goiás, o que você achou do Caetano? Fez um bom brasileiro, né? Com uma pretensão que é diferente, mas fez um bom brasileiro. Muitas vezes jogando até com mais 2 ao lado dele, enfim. Não foi nada assim comprometedor, não foi nada espetacular, mas não comprometeu. Para estar no grupo, eu acho que você não tem problema em contar com ele no grupo. Agora, essa situação que o Roberto de Andrade falou, em relação a conversar para renovar ou não com o Bruno Mendes, se perder o Bruno Mendes agora, ou a chance de perdê-lo agora ou no meio do ano, aí aumenta o problema. Não, aí essa de 2... O contrato é até o final do ano. Até o final do ano, Então, tem que ver isso, né? Porque tô com o Zé, em relação a ficar com o Balbuena na situação atual... Por que o Corinthians abriria a mão do Bruno Mendes antes do final do ano? Também não acredito. Mas tô com o Zé. Ou senão, depende, né? Você contrata outros jogadores para jogar, se você percebe que não vai ganhar dinheiro, né? Não vai ter aquela compensação, né? Aí é outra coisa. É uma outra coisa. Porque o Corinthians pagou por ele, né? Sim. O Corinthians comprou o passe dele. Sim. Então, e gastou com salários também. Aí você tem que ver o que vai acontecer. Chegar e é uma conversa franca com os empresários. Você tem a oferta, a contra-oferta, e aí, permanece ou não permanece, para não ficar esse enrolo, porque senão o jogador, isso vai ser noticiado, não renovou, tem imbróglio e tal, o jogador começa a jogar, vai ser titular, passa, tem um erro, já começa a pressão, começa
aquelas coisas, né? Nós sabemos as notícias, pô, não renova, quer ir embora, vai assinar com outro jogador, não está com a cabeça no clube e tal. E aí o jogador passa a sentir a pressão dentro de campo, isso não é bom. Aí quem é o prejudicado é o Corinthians. O Vanderlei fazia muito isso, o próprio o São Paulo adotou isso também com os meninos da categoria de base, porque quando eles subiam... Agora, né? Agora, mas vários. Sim, mas subiam, né? Não, aí tinha um erro gigantesco nas categorias de base de administração, aí a diretoria da base, porque você tem que saber quando termina um contrato de um jogador que você faz uma projeção, porque não é possível. Você que trabalha com o menino o tempo todo, você faz a projeção de quando ele chegar no profissional, você tem que ter esse controle. E não dá, né, para perder um jogador assim. E o Corinthians serve para o Corinthians com o Mendes também. Claro. E aí, você vai ficar, não vai ficar? Como é que vai ser? Porque se até o meio do ano ele não assinar, a probabilidade de ele assinar com outro clube ou sair de graça, ela é muito grande. Porque se eu tenho a possibilidade agora, se eu sou o Bruno Mendes, eu peço o que eu quero. Eu estou jogando bem, estou titular do time, titular do Balbuena, agora é hora de... queijo na mão. Lógico. Agora, concordo com o Prats, e vocês sabem melhor do que nós dois que uma coisa é você jogar na categoria de base e render bem na categoria de base, a outra é a transição, é a subida para o profissional. Tem várias fases aí que são complicadas de se ultrapassar, mas é impressionante essa fonte de zagueiros do Corinthians, né? Todos os que a gente já citou. O Léo Santos, que surgiu super bem também, infelizmente teve várias contusões sérias. Tá na Foi ter o atleta na Ponte Preta, o Luiz, enquanto gerente de futebol da Ponte Preta no ano passado, potencial incrível, mas as lesões o travam. Né? O problema no joelho atrapalha um pouco ele. É um jogador de muita qualidade, um excelente zagueiro, pessoa maravilhosa, só que tem sofrido muito para se firmar e ter sequência de jogos. Joga de volante também, né? Joga de volante também. Na verdade, na Ponte, ele jogou mais de volante do que zagueiro. Sim. Pela qualidade que ele tinha de sair jogando. E ele jogou de volante. Mas, coitado, ele tem sofrido muito. O Pedro Henrique, outro jogador vice-campeão da Libertadores, também. Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, um jogador que o Corinthians formou. Também formou. E o mercado não é tão simples. O Zé falou, teria que trazer 2 zagueiros. Não é tão fácil de encontrar, não, né, Zé? Também de análise para fazer esse trabalho, né? Os caras estão lá, eles têm que justificar o salário, porque é a função deles, né, encontrar zagueiros, né? Ainda mais agora com a possibilidade de você contratar zagueiros, é um número ilimitado, né, de estrangeiros. 7, Subiu para 7. É ilimitado, 7. Você tem 11... Tem 11, mais de meio time. Mais de meio time. O Flamengo acabou de trazer o Capasso da Argentina. Vasco, desculpa. Então você pode fazer as contratações aí, fazer uma análise. Eu acho que o Corinthians já tem isso mapeado. Agora precisa ver a bufunfa, né? Que depende do zagueiro, o quanto vai cobrar, o quanto você vai comprar. O Santos acabou de trazer um zagueiro que estava cobiçado aí no mercado, que é o Joaquim, que veio do Cuiabá. Já fez 2 jogos pelo Santos. Também não foi barato, né? Também, 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. O zagueiro que fez um campeonato bom no Cuiabá, mas 17 milhões de reais. Mas é natural isso. As cifras de hoje mas eles calculam de acordo com o salário, né? Os salários. E certamente, né, Zé? O destaque do Campeonato Paulista vai valer também muito. Se o Corinthians quiser um zagueiro que apareceu no Paulista. Tem zagueiro se destacando, Prats? Em times menores? Não tem, assim, dos jogos que eu acompanhei, não vi, assim, vi alguns bons jogadores, né, mas até no São Bernardo, que são 3 zagueiros um pouco, o Helder mais novo, mas o Salustiano e o Rafael Vaz já são zagueiros mais experientes, a não ser que o Corinthians procure jogadores acima de 30 anos, 32, 33, com carreira já. Agora, se a ideia for mais jovem, aí eu acho que vai ter de procurar mais, vai ter de buscar mais. Vamos, Filipão, vamos pro Internacional? Bora! Quanto